Vamos começar acessando aqui o do Michael Jackson. Será que ele morreu mesmo? Ah, não. Helena Blavatsky. Vamos acessar tudo dos registros acásticos dela. Acessa do reborn. Gente, como é que funciona isso? Eu posso sair por aí acessando registros acásticos de qualquer um, dos famosos, do jornalista, de um político, do meu vizinho? Pode, gente, pode. Só que tem algumas regras para isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Pessoal, vamos lá então. Se você é novo por aqui, está chegando no canal agora, eu vou dar um pequeno resumo falando o que são os registros acásticos. Só para você entender que tipo de informação que a gente pode acessar lá. Os registros acásticos são arquivos que contêm toda a informação de todas as pessoas, vivas, mortas, as que ainda vão nascer, porque ali estão arquivados as memórias da alma. E não só das pessoas, mas também dos animais, dos cristais, da nossa casa, do estado, da cidade, do país, da terra. Ou seja, da mesma forma que o computador tem ali o seu próprio armazenamento, a nossa alma também possui seu próprio arquivo, o seu próprio registro acástico. Então, Gé, a gente pode acessar aquilo que aconteceu lá numa vida passada? Pode. Os registros acásticos, eles ficam armazenados no akasha. Aqui o que a gente pode entender como o elemento éter, que é o quinto elemento da natureza, além do fogo, da água, da terra e do ar. O éter, então, seria uma dimensão mais sutil da natureza. E é nesse espaço akáshico que estão contidas todas essas informações a nível da alma. Então agora você já sabe o que são os registros acásticos. Tá, mas como é que faz para acessar? Quero saber tudo dos famosos. Gente, os registros acásticos, eles são regidos por intenção. Então, sempre é importante você avaliar a sua intenção de acessar. Como eu geralmente falo, a gente não acessa simplesmente para conferir ali fofoquinhas espirituais. Ah, o que será que a Madonna foi numa vida passada? Será que fulano de tal foi Cleópatra, né? Tem muito dessa história. Fofoquinha espiritual é justamente isso, a gente querer acessar uma informação ali no campo de outra pessoa sem a permissão. Ou acessar ali uma informação a nível de alma, simplesmente por curiosidade. E sinto muitos fofoqueiros de plantão, mas para acessar os registros acásticos de uma outra pessoa, a gente precisa da autorização consciente dessa pessoa. A gente não pode acessar um registro acástico de qualquer um, do Michael Jackson, da Helena Blavatsky, de um político. Isso é construir karma negativo para nós mesmos. Nunca é adequado a gente acessar um registro acástico sem o consentimento da outra pessoa. É claro que existem aí algumas exceções para essa regra. No caso de crianças, dependentes ainda dos pais, os próprios pais podem dar essa autorização para acessar um registro acástico de uma criança. Lembrando que a gente não está acessando as informações da energia da criança, mas sim a alma de uma criança, que contém, assim, geralmente uma experiência e uma sabedoria incrível. Então, nesses casos, os pais podem autorizar o acesso das crianças menores de idade. Ou também existem aquelas situações em que então idosos ou outras pessoas que não estão ali com as suas faculdades mentais todas conscientes, uma outra pessoa ali, o cuidador, aquele familiar também pode autorizar esse acesso. Lembrando que precisa ser aquele familiar próximo, aquele que cuida, aquele geralmente que vai ser talvez a filha, o filho, enfim, o pai, a mãe. De alguma forma, buscar ali quem que é o responsável por aquela pessoa para trazer essa autorização também. E assim, mais interessante é que por mais que a pessoa dê essa autorização, no caso para um profissional acessar os seus registros acásticos, muitas vezes o eu superior da pessoa não autoriza aquele acesso. Então o que acaba acontecendo? A gente vai acessar o registro acástico dessa pessoa, pergunta se é divino acessar, tenta o acesso, chama um mentor, chama os guias espirituais daquela pessoa e aí a resposta é não. Esse não é o momento adequado, agora não deve ser aberto esse registro acástico. Então, às vezes isso acontece, a gente deve respeitar, porque tem algo ali sendo trabalhado, tem algo ali que ainda está velado, que talvez a pessoa não esteja pronta para ver, ou não é o momento da pessoa acessar aquilo. De repente, daqui a 6 meses, 3 meses, 1 ano, também é muito válido perguntar dentro dos registros acásticos quando, se existe algum prazo que a pessoa pode acessar também ou tentar acessar uma próxima vez. Eu entendo que existem muitas coisas sendo trabalhadas, alguns processos que a pessoa está passando que
de alguma forma, se a gente acessar uma informação daquele campo, pode até atrapalhar esse processo que a pessoa está passando, mental, emocional, podendo complicar e até atrasar um pouco essa etapa. Afinal de contas, a gente está trazendo ali situações profundas, memórias kármicas, que se vierem à consciência e a pessoa não estiver pronta para lidar com isso, pode atrapalhar a experiência atual dela. Então, a gente deve ir com respeito nesse acesso. Por mais que esteja autorizado, muitas vezes o eu superior da pessoa não autoriza. Então vamos lá, como é que funciona essa autorização? Quem que pode autorizar acessar os seus registros akáshicos? Bom, no caso de uma pessoa em sã consciência, ela mesma vai dar essa autorização. No caso de crianças menores de idade, adultos dependentes, pessoas que não estão em sã consciência, o responsável ou familiar mais próximo. A gente também pode acessar os registros akáshicos de terrenos, de casas, apartamentos. Nesse caso, quem dá essa autorização é o proprietário legal do local. Ou se é um lugar alugado, a própria pessoa que paga o aluguel. No caso de espaços coletivos, a gente tem que procurar o dono daquele local, o responsável legal pelo local também. Se a gente não encontrar essa pessoa, é bem possível que a gente não consiga acessar o registro akáshico daquele local. No caso de acessar também os registros akáshicos de animais, quem vai dar esse acesso são os tutores. Então, beleza, deu para entender isso. Então, como é que é esse sim? A pessoa ela pega lá um contratinho, eu autorizo que o meu registro akáshico seja acessado, assina. Como é que funciona isso? Por que não dá para hackear o registro akáshico de uma outra pessoa e acessar ali os arquivos dela? Vamos entender agora. Primeiramente, os registros akáshicos, eles são protegidos energeticamente por entidades espirituais, pelos próprios mentores akáshicos e pelos guias espirituais da pessoa, do animal, do terreno, da casa. E essas informações ficam, criptografadas, ou seja, tá tudo meio embaralhado ali. Só com a autorização, aquela chave correta, que você vai conseguir o acesso, o caminho para acessar aquele registro. Então você, leitor de registro akáshico, o que é preciso para acessar um registro akáshico? 3 informações e um sim energético. Eu já vou explicar o que é esse sim energético. As 3 informações são nome completo, data de nascimento e local de nascimento, completinho, cidade, estado, país. Se a pessoa souber o horário de nascimento, melhor, mas não precisa. Tá, então você já tem essas 3 informações e agora você precisa desse sim energético. O sim energético é quando a pessoa se abre de todo o coração para receber a sua leitura. É quando a gente diz sim, sim para transformação, sim para o conhecimento, sim para expansão. É quando a gente está realmente disposto a encarar algumas sombras e mergulhar no autoconhecimento. Esse sim é um sim real, é um sim que vem do coração e não da mente. Esse é o sim energético e sem ele a gente não pode acessar nenhum registro akáshico. A gente pode ter todas as informações do mundo da pessoa, mas se ela não dá essa autorização consciente, a gente não tem essa liberdade. É sempre necessário respeitar esse livre-arbítrio. Então sempre se pergunte, é divino realizar essa leitura? Realmente atende às leis divinas de Deus que fala sobre livre-arbítrio, liberdade, amor, compaixão? Então se pergunte, com certeza aí dentro tem a resposta também. Então assim, Madonna, Britney Spears, Michael Jackson, William Bonner, seja quem você quiser acessar aí por curiosidade o registro akáshico, não dá certo não. Fofoquinha espiritual não dá certo dentro dos registros akáshicos. É um espaço sério e a gente tem que ter respeito por cada história de alma. Mas vem cá, você ficou com vontade de acessar? Aqui no primeiro link da descrição eu trago tudo sobre a formação em leitor de registros akáshicos, onde você vai aprender a fazer o acesso aos seus registros akáshicos e o de outras pessoas. Com a autorização delas, é claro. Mas se você sente que ainda não está pronto para acessar os seus registros akáshicos, mas ainda assim quer aprofundar nesse conhecimento, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, onde eu explico tudo sobre os registros akáshicos bem detalhado. Eu te espero.